Então, gente, bem-vindos ao canal, né? E hoje a gente preparou um vídeo especial com um tema muito importante, que é o tema sobre depressão. E para falar sobre esse tema, a gente chamou a psicóloga Stefania para falar um pouco mais. Então, eu agradeço a oportunidade por eu estar aqui com vocês e poder tratar dessa temática importante de se falar sobre ela nos dias atuais também. Então, né, agora a gente vai passar para a primeira pergunta. O que é depressão? Então, Diego, ao longo dos tempos, pessoas se ocupam em estudar sobre o comportamento humano. Então, esse grupo de pessoas que se reúnem para poder relatar sobre o que tem observado são especialistas que tratam do assunto. Então, juntos eles chegam a uma conclusão de um grupo de sintomas ou de comportamentos que podem configurar um determinado quadro de sofrimento humano. Um desses que foi identificado é o quadro da depressão. E dentro da depressão nós podemos dizer que nós temos vários graus onde ela pode se manifestar. Aí, Diego, nós temos, imaginemos desde a cor branca até a cor preta. Se a gente for colocando gotinhas do preto, nós vamos tendo tonalidades diferentes. Então é preciso nós ficarmos atentos ao grau de sofrimento que pode acometer uma pessoa. Como que nós identificamos o quadro depressivo? Existem alguns sintomas no comportamento da pessoa que nós podemos observar. Geralmente essas pessoas vivenciam um certo tipo de tristeza, mas não é uma tristeza que passa, é uma tristeza mais prolongada e ela pode ser mais profunda. E essa tristeza pode gerar também na pessoa uma dificuldade de se divertir com coisas simples do cotidiano, coisas que anteriormente a pessoa dava conta de fazer e se divertir, num determinado momento isso começa a desaparecer. Outra questão também que pode surgir no comportamento da pessoa são distúrbios aí ou transtornos no campo vegetativo. Então a pessoa começa a ter dificuldades na alimentação, no sono e no autocontrole. Então nós precisamos de observar alguns sintomas, porque na medida em que esses conhecimentos vão sendo compartilhados entre as pessoas, nós podemos observar se alguém está ou não dando indícios de que esteja num quadro depressivo. Mas também nós temos a depressão oculta. Então nem sempre esses sintomas ficam assim tão evidentes. Às vezes a pessoa está super divertida, vai pra festa, tá rindo e no entanto ela está num quadro depressivo. Como nós vivemos numa sociedade que alguns estudiosos chamam de a sociedade do espetáculo, a tristeza ou esses comportamentos mais depressivos, eles não são muito bem vistos. Então muitas pessoas tendem a esconder isto e muitas pessoas tendem a tomar como referência de saúde aquela pessoa que está sempre muito alegre, sempre se diverte muito, sempre se apresenta muito bem-humorada. Então é preciso que nós tenhamos determinados cuidados e que o especialista ajude a identificar. Depressão é falta de Deus? Então, Diego, do meu ponto de vista, como profissional de psicologia, o quadro depressivo não é indicativo de que Deus esteja faltando. Agora, algumas pessoas até utilizam esse tipo de argumento quando uma pessoa está passando por essa experiência do quadro depressivo. O que nós podemos observar, e tem estudos que dizem, apontam sobre isso, que a prática de uma espiritualidade pode ajudar aquelas pessoas que estejam passando por um quadro depressivo. Existem pesquisas a respeito disso que dizem sobre esse efeito em nosso cérebro. Nós podemos ver também, há pouco tempo eu estava lendo uma reportagem que num determinado país nós estávamos com um grupo pequeno de sacerdotes e o trabalho era muito para aquele pequeno grupo de sacerdotes. Então muitos deles estavam chegando num grau de exaustão muito profundo. E aí começou a ter índice de suicídio entre eles. Então é preciso que nós estejamos atentos. E aí teve uma outra situação que eu fiquei sabendo através de um sacerdote que é meu amigo, que um bispo aqui do Brasil, ele ofereceu de presente para todos os sacerdotes que estavam sobre a responsabilidade dele, um livro. Inclusive eu vi qual é o livro, vi a carta que ele escreveu para os sacerdotes, né?
orientando para que eles estejam atentos quanto à saúde deles e que não precisam de passar por essa situação sozinhos. Que também os padres podem vivenciar isso, podem buscar ajuda. Os sacerdotes são tão humanos quanto qualquer um de nós. E nós podemos observar também que alguns estudos já dizem, alguns estudiosos dizem também, inclusive tem uma psicanalista que até fala que todos os psicoterapeutas mais bem-sucedidos que ela teve a oportunidade de conhecer, eles têm um caráter mais depressivo. Por quê? As pessoas que têm esse quadro depressivo, elas têm uma sensibilidade maior para compreenderem o sofrimento do outro. Elas têm uma capacidade de empatia. Essas pessoas também, elas compreendem os conflitos que as pessoas vivenciam em termos de autoestima. E essas pessoas de caráter depressivo, elas também ficam bastante indignadas e aflitas com situações onde elas identificam o mal e a injustiça. Então, agora para essa terceira pergunta, a gente queria que você falasse o que podemos fazer para ajudar uma pessoa com depressão. Então, Diego, uma das coisas que é importante de nós fazermos para ajudarmos uma pessoa no quadro depressivo é entendermos um pouco melhor sobre o que é a depressão. Compreendendo melhor o que seja isso, nós vamos desconstruindo também preconceitos a respeito do que seja isso. Para ajudar também uma pessoa no quadro depressivo, é importante nós entendermos em que contexto esta pessoa está inserida. Não dá para pensar um ser humano descolado do contexto social, do contexto que cerca essa pessoa. Essa pessoa tem uma família, essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem um caminho que foi percorrido por ela. Então, nós sabermos o que seja o quadro depressivo, nós também vamos saber como ajudar, como nos aproximarmos para não também sermos excessivos. E será muito bem-vinda a ajuda. O que uma pessoa pode fazer após ser diagnosticada com depressão? Então, Diego, uma coisa importante da pessoa fazer ao ser diagnosticada com depressão, e o diagnóstico vai ser feito por um especialista da área, uma pessoa que estudou, que é capacitada para isso. Mesmo que as pessoas que estejam ao redor ou convivam com ela possam perceber alguns comportamentos que apontem para o quadro depressivo. No entanto, é o profissional especializado para isso que vai fechar o diagnóstico. O que é importante da pessoa que foi diagnosticada com depressão fazer? Uma das primeiras coisas importantes é seguir as orientações do médico dela, né? As orientações que o médico der. E atualmente nós observamos que os profissionais que tratam de pessoas que precisam fazer esse acompanhamento mais próximo, inclusive, por exemplo, com o médico psiquiatra, que é especializado para nos ajudar nesses quadros. Então, eles têm oferecido não apenas o tratamento farmacológico quanto necessário, mas também têm indicado a psicoterapia como um apoio, um auxílio aí para o tratamento do quadro depressivo. Então a gente chegou ao final do vídeo. A gente queria agradecer a psicóloga Stefânia por ter cedido seu tempo, né? E agradecer a ela por ter vindo falar pra gente mais sobre esse tema. Quero agradecer a oportunidade, Diego. Hoje nós falamos um pouco sobre o que seja depressão. Existem muitos outros aspectos a respeito desse tipo de sofrimento humano que nós podemos tratar e conversarmos a respeito dele. Então fica aqui o meu agradecimento. E mesmo naquelas situações onde a pessoa está vivenciando um desejo de suicídio, alguma coisa assim, é possível buscar ajuda, é possível nós fazermos um trabalho também de conscientização e de prevenção. A gente tem até o Setembro Amarelo, que é uma campanha que nós lançamos para falarmos também a respeito disso. Muito obrigada! E a gente quer que você se inscreva, ative o sininho, dá um like